O grafeno, né, então, existem diferentes rotas de produção, né? Então, existem diferentes formas de produzir grafeno e diferentes tipos de grafeno, né? Para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Resumidamente, vocês imaginem que a gente pode. Aqui no meio a gente tem o grafeno. Eu posso crescer, né, a partir de moléculas e transformar isso num sólido e ser um grafeno. Então a gente parte, por exemplo, de um princípio de CVD, né, onde a gente cresce a partir de uma estrutura de carbonos, né, e monta uma rede tridimensional que seria o grafeno. Depois eu explico bem o que, que ele é. Ou eu posso reduzir, né, Uhum. vou reduzindo de tamanho até que ele fica uma folha, né, de grafeno. Então, o grafeno, basicamente, ele é o quê? Ele é um alótropo do carbono. O que significa um alótropo do carbono? É uma estrutura derivada, né, uma forma geométrica diferente de carbono, assim como o grafite, Uhum. assim como o diamante, né? São estruturas diferenciadas que montam, né, o que, que é esse grafeno. Então, tem um conjunto de ligações químicas ali que montam esse material. E ele é um material em escala nanométrica, né? Então, uma folha de grafeno, né? Vocês imaginem que a gente pega aquele milímetro da régua e vocês dividam por 3 milhões. Nossa, meu Deus. Essa é a espessura, né, do grafeno, é isso que a gente trabalha. Então, a gente desenvolve esse tipo de tecnologia. Então, a gente busca nessa escala. E 1 grama de grafeno, para vocês terem uma ideia da área dimensional que ela tem, ele pode chegar a 2.500 metros quadrados por grama. A gente pode, com 1 grama de grafeno, de uma camada com elevada área superficial, cobrir um campo de futebol. Então ele é Nossa. extremamente revolucionário, extremamente revolucionário. E como é que tu produz, né? Então a gente produz. Então a gente produz por uma rota chamada esfoliação, né? Esfoliação química. Então nós trabalhamos com, imagine que a matéria-prima, imagina, a matéria-prima que a gente utiliza hoje é grafite. A Uhum. gente busca o grafite na região de Minas, né, ou da Bahia, que são onde tem as referências aqui no Brasil, já num tipo de grafite específico, numa qualidade Uhum. específica, validada, né, com todas as questões ambientais sendo tratadas e preservadas. Mas imagine que o grafite é como se fosse uma pilha de carta de baralhos. É uma pilha de carta de baralhos ali, então é um grafite. O que, que nós fizemos? A gente altera a tensão superficial, afasta as cartas de baralho, né? Então isso é um processo dentro dos reatores, as cartas se afastam e quando elas estão numa estrutura de afastamento próxima a ficarem frágeis, a gente gira. E aí a gente começa a espalhar as cartas de baralho. Cada carta de baralho espalhada é um grafeno. E tu vai espalhando elas, né? De tal forma que vocês têm daquele grafite, que nós fomos Uhum. reduzindo de Uhum. tamanho, a gente consegue ter uma quantidade de grafeno. E esse grafeno, aí ele tem um conjunto de propriedades extremamente interessantes, né? Meados de quando ele foi apresentado, né, para a sociedade, ele era dito como se fosse um material maravilha, né? Esse material maravilha por quê? Porque ele é um dos materiais mais finos, mais resistentes mecanicamente, extremamente leve, condutor. Então ele tem, enquanto elemento sozinho, todo esse conjunto de propriedades. Mas quando a gente usa no dia a dia, né, ele passa a ser incorporado em algum material e ele passa a emprestar, né, essas propriedades para outros materiais. Uhum. E Hum. sempre me pergunto, né, da onde veio, como é que nasceu, né, Sim, todo esse sim, olhar sim, do sim. grafeno. O grafeno, na verdade, ele é estudado já há algum tempo, né, já há algum tempo, mas ele ganha ascensão mundial em 2004, quando Konstantin Novoselov, né, e o André Guy conseguem sintetizar pela primeira vez uma única folha de grafeno pelo método tape, né? Então eles conseguiram uma quantidade e foram esfolhando com o método tape. Né? É como se fosse pegar um durex Sim, e sim, esfolhando. sim. Até que eles conseguiram chegar numa única camada, que é esse 0,33 nanômetros que eu comentei, pegar o Uhum. milímetro e dividir Uhum. por 3 milhões. Isso deu a eles, né, o André Gay e o Konstantin Novoselov, são dois físicos, e eles ganharam o prêmio Nobel em 2010. Aí as ICTs, as universidades, os centros de pesquisas começaram profundamente, né, se dedicar a estudar isso. E Caxias do Sul não foi diferente. Uhum. Nós acompanhamos esse Que ritmo de massa. desenvolvimentos. E em meados de 2017, né, aí começou a ter uma atenção da indústria.
né? Alguns locais um pouco antes, alguns outros locais depois. Mas assim, a sociedade, do modo geral, né, que não fosse acadêmica, começou a conhecer o grafeno em meados de 2017. E é exatamente a curva quando nós, então, Ux Graphene, entramos no cenário. A gente começou exatamente a surfar essa onda e trabalhar com N desenvolvimentos, a acompanhar, e nos tornamos, né, hoje a maior estrutura produtora de grafeno da América Latina. Então a gente tem essa estrutura aqui, a alguns metros, né, se a gente parar para pensar. Não somos construímos um ecossistema de inovação. Atualmente são 247 empresas que já atuam, né, e se conectam de uma forma direta conosco. Nós estamos presentes em 21 países. Então nós trabalhamos, seja com embaixadas, com empresas, com ICTs em 21 países, e tem uma característica muito interessante. O ecossistema, né? Então temos empresas muito parceiras, né, que foram construídas, temos a Zextec Nano, que é o nosso braço comercial, nós temos empresas Apollo, tem a Newtek, tem Ford, tem Zenano, tem Gênesis, tem várias empresas que se conectam conosco, né, para suportar e fazer realmente com que acontecesse. Então, embora o Diego esteja como capitão, né, ali seguindo, puxando tudo isso, acontece porque existem pessoas, né, existem estruturas, existem tudo isso. Então, CNPJs não conversam, são pessoas que conversam. Né? Então, o CNPJ não existe se não tiver um CPF vinculado. E existem algumas coisas bem interessantes, que é muito orgulho aqui para nós. O ecossistema, né, esse hub de inovação construído ao redor do grafeno aqui na Serra, né, especificamente Caxias do Sul, a Ux Graphene, ele não é o maior produtor de grafeno do mundo, mas é o ecossistema que mais desenvolve produtos com grafenos do mundo. Então, hoje a gente já tem a gente tem uma velocidade, né? Então, em 2 anos foram 42 produtos, 43 agora, indo para o mercado, uma velocidade muito rápida, né? Então, a gente apresentou a planta em abril de 2020, no meio da pandemia, mas a grande virada de chave faz agora, dia 9, que a gente recém completou, quando a gente teve a primeira Feira Brasileira do Grafeno. Então, a primeira Feira Brasileira do Grafeno, com vinda de presidente da República. Então, estava ali presidente da República, 6 senadores, não sei quantos deputados. Então, foi realmente um evento que virou a chave. E aí, nesses 2 anos, a gente acelerou, desenvolveu várias coisas. Hoje, nós temos né, e essa é uma visão um pouco do Diego, né, focado muito em produto, bastante mercado. E tem algumas coisas interessantes, né? O empreendedorismo sempre esteve presente. Né? O empreendedorismo, intraempreendedorismo, a equipe que trabalha hoje na Ux Graphene é uma equipe incrível. Né? Eles têm essa pegada de mercado, de velocidade. Então, o capacete que a gente desenvolveu em parceria com a Taurus Helmets, do momento que a gente ligou até o dia que ele chegou aqui em Caxias do Sul, já com selos e validados pelo Inmetro, foi 28 dias. Nossa! Então, essa é a tônica da velocidade, né? Sim. Então, isso que é interessante, é cada vez mais rápido desenvolver produtos. E se tu não acompanha a velocidade do mundo, tu fica para trás. Então, essa eu acho que é o grande salto assim, que a gente pode contribuir, dizer que são as pessoas que fazem a diferença.